Vamos meditar. Jesus, Ele é aquele que veio para desfazer as obras do nosso adversário, que é o diabo, que é Satanás. Jesus se manifestou para frustrar os planos do inimigo. O inimigo, ele veio com a missão de se opor à humanidade, porque a humanidade é a imagem e a semelhança de Deus. E ele sabe que quando mexe com a semelhança de Deus, está atingindo o coração de Deus, está tocando na criação que Deus ele mais caprichou, que foi eu e você, que fomos criados por esse Deus tão poderoso. Então ele sempre vai continuar com essa missão de lutar contra a humanidade até o último dia dele, para chegar ao dia do juízo. E Jesus, meu irmão, ele sempre também, ele nunca parou. Jesus, ele trabalhava de dia, trabalhava de tarde, trabalhava à noite e trabalhava no horário, na horas vagas que os homens estavam dormindo. Ele estava sempre orando. Enquanto Jesus, durante o dia, ele pregava o Evangelho, ele curava os enfermos, ele libertava os oprimidos, ele abria a visão dos cegos, ele fazia os surdos ouvirem, ele fazia os mudos falarem, os paralíticos andarem. Quando era noite, esse povo todo que Jesus fazia milagre estavam dormindo nas suas casas, estavam no seu descanso e no seu repouso. E aonde estava Jesus nessas horas? Ele estava em cima do monte orando, ele estava no jardim orando, ele estava na sua casa intercedendo. Jesus nunca parava, porque ele sabia que também o adversário não parava. Então Jesus veio para confrontar ele, Jesus veio para lutar contra ele, Jesus veio para desfazer as obras dele, Jesus veio para libertar aqueles que eram dele das mãos dele. Jesus, ele é o mais valente, ele veio para entrar na casa do valente, manietar o valente, amarrar o valente e roubar aquilo que ele tomou de Deus, que é o homem, a criação do Senhor. E aqui nesse capítulo 5, eu vejo não só uma missão sendo executada por Jesus, mas 3. Primeiro, que é deste homem por nome Gadareno. Segundo, vem a filha de Jairo. E por terceiro, vem a mulher do fluxo de sangue. Ou seja, Jesus não perdeu tempo. Em uma tacada só, ele já opera 3 vezes, e o nome de Deus é glorificado, e muitas almas, aleluia, se convertem através dos sinais dessas 3 pessoas, meu irmão. Nós somos salvos da graça de Deus. Quantas pessoas já por seu intermédio, por meu intermédio, já não vieram a Cristo por causa do nosso testemunho do passado que nós era e hoje que nós somos em Deus. Quantas pessoas até hoje falam de você: fulano era isso, fulana era isso, quando não era crente, mas hoje ele é crente, hoje ela é crente, hoje ele vive uma vida totalmente diferente do que outrora ele era, do que outrora ela era. Por quê? Porque quem agiu na nossa vida não foi o homem, foi o nosso Jesus, que entrou na peleja contra o nosso inimigo e saqueou a nossa alma da mão do nosso adversário e nos colocou na presença de Deus, para nós hoje adorarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Aleluia! Então, para nós, irmão, é um privilégio estarmos na casa de Deus. Davi, ele disse no Salmo: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor, meu Deus, e contemplar a sua formosura, porque no dia da adversidade ele vai me esconder no seu tabernáculo. Davi pediu uma coisa só. Ele poderia pedir muitas, porque ele era segundo o coração de Deus. Ele poderia pedir várias, porque ele era um homem que executava a vontade do Senhor. Ele poderia pedir outras coisas, mas não, ele só disse: uma coisa só te peço, Senhor, é morar na tua casa. Para quê? Para contemplar somente a tua formosura, contemplar a tua face. Davi sabia que se ele estivesse na presença de Deus,
Ele não só ia contemplar a face do Senhor, mas ele também ia contemplar os benefícios de Deus para a vida dele, para a casa dele, para a família dele, porque Jesus ele revelou um segredo para os discípulos. Quando os discípulos estavam preocupados com o que iam comer, os discípulos estavam preocupados com o que vestir, os discípulos estavam preocupados com o amanhã. Aí lá no capítulo 6 de Mateus, Jesus olha para eles e vê a preocupação, porque ele é onisciente, ele conhece o nosso deitar, o levantar. Jesus sabe o que se passa na nossa mente, Jesus sabe o que está no nosso coração, Jesus sabe a nossa preocupação do dia a dia, do amanhã, do depois de amanhã. Então Jesus, vendo os discípulos preocupados, ansiosos com as coisas que eles tinham que resolver na terra, Jesus olhou para eles e disse: não andeis inquieto quanto a esta vida, basta cada dia o seu mal. Mas vou deixar para vocês um segredo, eu vou revelar para vocês, porque vocês são meus filhos, são meus servos, são meus discípulos. Sabe uma coisa? Busquem primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas que vocês estão preocupados aí na mente e no coração serão acrescentadas. Jesus revelou para eles, Jesus deu a chave para eles: busquem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas. Se você for ver o versículo, Jesus está dizendo: todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. É Jesus que vai acrescentar as demais coisas que faltam na minha vida e na tua vida. Eu sei que todos nós, com um culto como esse, é o culto da vitória, nós queremos alguma coisa da parte de Deus, porque nós corremos atrás das bênçãos também. Mas o segredo é estar no lugar certo para receber a vitória, que é na casa de Deus. Davi, ele poderia ter pedido a Deus muitas vitórias, né? Porque ele era um homem vitorioso, era um homem segundo o coração de Deus. Davi poderia vir para um culto como esse e ele pedir uma bênção, pedir uma vitória. Mas se Davi estivesse hoje, nesse dia aqui conosco, quando ele entrasse por essas portas, sabe qual seria o pedido dele? Senhor, eu só te peço uma coisa nesse culto de vitória hoje: que eu possa morar na tua casa e contemplar a tua face. É só isso que eu quero. Glória a Deus. Se os discípulos, se Jesus entrasse por essas portas nesta noite, ele já está aqui em espírito, mas se ele entrasse, ele ia revelar para nós: meus filhos, sabe qual é a vitória que vocês têm que buscar hoje aqui nesse lugar? Busque o meu reino e a minha justiça, e não se preocupe com as vitórias, porque elas serão acrescentadas. Vocês têm que primeiro buscar a minha face, a minha presença, o meu reino, que as bênçãos elas vão correr atrás de vocês. Esse mesmo Deus, ele revelou para Moisés no capítulo 28 de Deuteronômio 1. Deus disse: Moisés, olha o segredo, que é a chave é essa: se o meu povo ouvir atentamente a minha voz e ter o cuidado de guardar os meus mandamentos, Moisés, que eu estou ordenando a ti a eles, vocês não vão precisar correr atrás da bênção. Todas as bênçãos que eu tenho preparado aqui, Moisés, elas correrão, alcançarão vocês, e vocês serão abençoados. O segredo é ouvir e guardar e obedecer a minha palavra, só isso. Deus seja louvado. Esse é o segredo para se obtermos a vitória: é ouvirmos a voz de Deus e obedecer. E aonde é que nós ouvimos a voz de Deus? Na Bíblia. Toda palavra que é pregada nesse altar é Deus falando comigo, é Deus falando contigo, e o que nós temos que fazer para alcançar é ouvir e obedecer e praticar a palavra de Deus. Aí nós vamos tomar posse daquilo que o Senhor já tem preparado, que é as bênçãos que serão acompanhadas e acrescentadas. Aqui Jesus, ele vai agora para uma missão na cidade de Gadara. Alguns chamam Gesarenos, outros Gesarenos. Tem 3 nomes aqui essa cidade, que você vai ver em Mateus, em Marcos, em Lucas. É 3 nomes: Gadarenos, Gesarenos e outra tradução também. Então essa cidade era reconhecida por 3 nomes, né? Ali era até Decápolis, era um lugar onde
havia uma mistura de pessoas ali, de muitas nações foram para ali e habitaram ali. Ali em Decápolis não tinha só judeus, tinham pessoas também gentias, pessoas de outras nações que chegaram ali, habitaram, que povoaram ali, que alcançaram ali uma manada de porcos, que alcançaram ali alguns bens materiais e ali viviam naquele lugar. Eles se multiplicavam e cresciam. Então aquela cidade ali de Decápolis não tinha só ali judeus, tinha várias pessoas de outras nacionalidades, e ali habitava o povo ali o povo da geração de Noé, o povo da geração de Cã. Ali tinha muitas pessoas que vieram da nacionalidade de Cã, né? Vieram da geração dos cananeus e estavam ali naquele ambiente habitando. Quando Jesus chega naquele lugar com os seus discípulos, a Bíblia diz que eles saindo do barco, Jesus saindo do barco, imediatamente veio ao encontro dele aquele homem possuído por um espírito imundo. Aqui a Bíblia vai dizer que ele estava possuído com um espírito imundo. Esse homem, ele estava possuído por um espírito imundo. Só que nesse texto aqui ele está possuído por um espírito imundo, não significa que era simplesmente um espírito. Era uma legião de 6.000 demônios que estavam habitando neste homem. Eram 6.000 demônios, porque naquela época uma legião de demônio era considerada uma legião de soldados romanos, que o número era 6.000 soldados. Então, legião significa 6.000 demônios. Esse homem estava possuído por 6.000 demônios. Estavam na vida dele habitando 6.000 demônios. Mas por que a Bíblia diz aqui que ele estava possuído com um espírito imundo? Esse um espírito imundo, esse era o chefe. Ele representava a legião que estava do homem. Eram 6.000, mas havia um comandante daquele demônio, que era esse espírito imundo chamado. Ele era o líder da legião, e era ele que tomou a frente para guerrear com Jesus. Aí eu fico aqui meditando, pastor Evandro, evangelista Jorge, quando Jesus chega, o líder, o mestre, o rabi, os discípulos, ele chega com o discípulo no barco. Quem tem que se apresentar diante dele é o líder também daquela legião. Os demônios começaram a se desesperar, os 6.000 demônios começaram a entrar em desespero, e ele dizendo: quem é você que vai ter que ir diante daquele homem, porque você é o líder, você é o nosso chefe. Então aquele espírito imundo toma a frente da legião e vai até onde Jesus estava agora, para ter com Jesus. E quando ele chega, aonde está a autoridade desse espírito imundo que comandava a legião? Aonde está a arrogância dele que jogava o homem nas pedras? Aonde estava a coragem dele que assustava a população? Aonde estava o poder dele que fazia todo mundo temer a Gadareno? Ele agora se afrouxa quando ele chega diante da maior autoridade. Quando ele chega diante de Jesus, ele não diz uma palavra, ele se prostra diante de Jesus. Glória a Deus. É como nós vimos na quarta-feira, no domingo passado, em 1 João, no capítulo 4, verso 1. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aquele espírito imundo, ele reconheceu que maior era aquele que tinha chegado na praia do que ele e os 6.000 demônios que estavam com ele naquela cidade. Então o espírito imundo, ele sabe que maior é o que está contigo e comigo do que ele e a legião dele que habita nesse mundo, meu irmão. Satanás, ele não tem medo, aleluia, da minha voz. Satanás, ele não tem medo da minha gravata. Satanás não tem medo da minha unção de missionário, da unção de pastor, ou de evangelista, ou de algum de nós aqui. Mas Satanás, ele teme aquele que está em mim, aquele que está em você, aleluia. Porque ele sabe que o que está comigo e contigo, ele nunca perdeu uma guerra, ele nunca perdeu uma batalha, e ele sabe, aleluia, que a qualquer hora ele vai ter que bater em retirada, e aquela bênção que eu e você estamos esperando em Deus, ela vai chegar, queira ele ou não, porque nós estamos com o mais forte, com o mais poderoso, e com aquele que nunca perdeu uma batalha. Eu me lembro quando Moisés
Deus aparece para Moisés na sarça, e Deus começa a falar com Moisés, e Moisés, agora temendo, ele vai dizer: Senhor, aonde e quem é o Senhor para mim chegar diante de Faraó? Olha que Faraó era temido naquela época. Faraó, ele era o bambambam daquela época. Todo mundo tinha medo de Faraó. Todos os reis das demais nações temiam a Faraó, se assustavam do exército de Faraó, que era totalmente armado. Mas quando Moisés também ouve falar de Faraó, que Deus diz com ele: Moisés, vai libertar o meu povo. O Senhor diz para Moisés, pergunta: Deus, mas quem é maior do que Faraó para me dizer a ele a quem me enviou? Quem é que está me enviando para quando eu chegar lá eu dizer: olha, Faraó, eu estou aqui em nome de quem? Aí Deus disse para ele: Moisés, tu vai lá em Faraó e tu vai dizer: o eu sou me enviou. E Moisés fica sem entender: o eu sou me enviou. Aí Deus fala: Moisés, pega essa vara aí e joga no chão. Moisés joga a vara e ela se transforma em serpente. Ali Deus está dizendo: Moisés, eu sou maior do que os feiticeiros todos do Egito. Eu sou maior do que todos os feiticeiros. Toca agora de novo nessa cobra. E ele tocou, e a cobra se tornou novamente na vara. Moisés ainda fica naquela dúvida, temendo a quem? A Faraó. Mas Deus diz: Moisés, coloca a mão no teu seio, no teu peito. E quando ele coloca, Deus diz: tira agora. E ele tirou, a mão dele estava embranquecida, totalmente leprosa. Deus estava dizendo: Moisés, coloca a mão de volta. Quando ele colocou, tirou, a mão dele voltou novamente normal. Deus estava dizendo: Moisés, eu sou o Deus dos milagres. Eu sou o Deus dos milagres. Então o Senhor estava dizendo para Moisés: Moisés, diga a Faraó: eu sou, me enviou. Moisés agora sabia quem estava enviando ele até Faraó, porque Faraó não tinha poder de fazer o que Deus fez. E Moisés foi. Então quando Jesus chega na cidade de Gadara, a legião, ela reconhece que aquele que veio até aquela cidade é maior do que eles. Eles teve que correr apressadamente. Olha, diz a Bíblia que eles correram. Imediatamente veio ao encontro dos sepulcros o homem com o espírito imundo. Satanás, ele obedeceu imediatamente a ordem do mundo espiritual. Ele não tem querer de resistir. Ele não tem querer de manter, aleluia, preso uma vida quando Deus quer salvar e libertar. Ele teve que correr imediatamente ao encontro de Jesus, porque ele sabia que Jesus tinha ido ali para libertar aquele homem que eles haviam oprimido há anos e anos e anos. Porque ele veio para desfazer as obras do diabo. E qual era a morada desse homem? Era nos sepulcros. O inimigo havia desabitado aquele homem da sociedade. Ele havia desabitado aquele homem do meio da sua família. Ele havia desabitado aquele homem da sua parentela. Ele queria fazer aquele homem um monstro humano aqui nessa terra, irmão, uma besta humana. É isso que o inimigo ele faz aí na humanidade. Ele pega o homem, tira o homem do meio da sua casa, do meio da sua parentela, da sua terra, e quer jogar o homem na sarjeta, quer jogar o homem nas vielas, quer jogar o homem nas calçadas, nas praças. E quem vê aquele homem acha que aquele homem está ali porque ele quer. Não é porque ele quer. Ele foi vítima do inimigo. Você acha que aquela pessoa está ali naquele bar bebendo cachaça porque quer? Foi vítima do inimigo. Você acha que aquela pessoa está ali na esquina vendendo o que não deve vender porque quer? Não, foi vítima do inimigo. Você acha que aquela pessoa está morando ali debaixo dos viadutos, está na praça jogada porque quer? Não, foi vítima do inimigo, do adversário. O inimigo aproveitou a ocasião, a brecha, e entrou e destruiu aquela casa, porque aquela casa não estava edificada na palavra, aquela vida estava desprovida de Deus, estava desprotegida. O que vai dizer em Salmo 127 primeiro: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, é em vão que vigia a sente dela. Então muitas pessoas estão aí jogadas, destruídas,
vidas, porque o Senhor não foi convidado para ser o edificador daquela casa, porque o Senhor não foi convidado para ser o guardião daquela casa, e aquela casa ficou desprotegida. Há um valente lá que está lá saqueando, matando e destruindo aquela casa, que é o inimigo das nossas almas. Mas Jesus, ele disse em Lucas, quando veio mais valente do que ele, o mais valente entra na casa, maniateia aquele valente e saqueia os seus bens. Versículo 4: porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, e as correntes foram arrancadas em pedaços, e os grilhões quebrados em partes, e nenhum homem podia amansá-los. Esses aguilhões aqui, meu irmão, que a Bíblia está falando, é aqueles mesmos aguilhões que prenderam Paulo e Silas nas prisões. Eram troncos enormes que eram colocados nos pés do homem que era considerado perigoso. Então pegavam esse homem aqui, colocavam grilhões nos seus pés, corrente nas suas mãos, e a Bíblia aqui está dizendo que esse homem, ele fazia migalha das correntes e despedaçava os grilhões com a força espiritual maligna. Ninguém conseguia amansá-lo, meu irmão. Sabe por que ninguém conseguia amansar esse homem? Porque a luta para vencer o que estava nele tinha que ser espiritual e não física. A luta com o gadareno não era na carne e nem no sangue, era espiritual. Ninguém conseguia amarrar e prender esse homem, porque era uma força espiritual que estava sobre ele, querendo destruir a sua alma, destruir a sua vida. Mas quando Jesus, ele chegou e desceu do barco, você vai observar, Jesus não precisou mandar nenhum mensageiro ir até aquele gadareno para chamar ele. Observe que nele era uma legião que usava ele para quebrar grilhões e quebrar as correntes e esmigalhar tudo. Então quando Jesus chega e coloca os pés na areia, agora começa a batalha do mundo espiritual. Jesus não precisa ir lá, Jesus não precisa mandar mensageiro. Ele começa a batalha a partir do momento que ele coloca o pé na praia. A legião que estava lá agora, que ninguém podia amansar, que ninguém podia prender, que grilhões não conseguia amarrar, que grilhões não conseguia prender ele, aquele homem vem sozinho, correndo imediatamente com aquele espírito imundo sobre ele e se dobra diante de Jesus Cristo. E aonde está a violência dele agora? Para quebrar correntes, quebrar grilhões, para assustar a população, para botar para correr as pessoas? Não tinha. Ele se prostrou diante de Jesus